Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar a respeito de resolução de uma equação do segundo grau completa. Nas páginas anteriores, nas aulas anteriores que nós trabalhamos, nós começamos identificando como reconhecer o coeficiente A, B e C no meio de uma equação. Trabalhamos também as várias formas de resolução de uma equação do segundo grau incompleta, ok? E agora é hora da gente dar um passo a mais, que é quando a gente trabalha a questão das equações do segundo grau completas, sendo feita a sua resolução através da fórmula de Bhaskara, né? Isso onde a gente consegue identificar aí as raízes, né, que é o valor de x1 e x2, dessas equações, certo? Então, nós vamos estudar as equações do segundo grau completas, né? Aquelas que têm todos os seus coeficientes, o coeficiente A, B e C. A fórmula de resolução de uma equação do segundo grau, aproximadamente na época em que os árabes, entre eles Al-Kazimi, estudavam equações, os matemáticos indianos também se interessavam pela equação do segundo grau. Ainda teve muitos matemáticos e um dos mais importantes foi Bhaskara, que viveu de 1114 até cerca de 1185. Em sua obra mais conhecida, Lilavat, ele apresenta muitos problemas que são resolvidos por uma equação do segundo grau. Naquele tempo, os indianos não usavam as fórmulas que conhecemos hoje, mas seu processo de resolução de equações de segundo grau, baseando-se em regras, aproximam-se bastante, dos procedimentos atuais que a gente tem hoje. Para resolver a equação do segundo grau, consideramos a equação do segundo grau ax² mais bx mais c igual a zero. De coeficientes reais A, B e C, onde o valor de A obrigatoriamente precisa ser diferente de zero. Então, essa aqui é a fórmula de Bhaskara que nós vamos trabalhar com ela, certo? Então, eu tenho que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a. Então, o que é que vocês precisam prestar atenção? Professora, eu vou precisar decorar essa fórmula? Não, não é necessário. É importante que você anote essa equação, porque quando você começar o seu trabalho, quando você começar a responder, você coloca essa equação para que você vá se acostumando com ela, certo? Porque de início é interessante que você tenha a equação para ir fazendo as relações, fazendo as substituições das letras pelos valores que você encontrou na equação que você vai realizar, certo? Então, é importante que você vá fazendo essa relação no começo. E depois você vai conseguir fazer a fórmula de Bhaskara normalmente, porque ela vai ficar fixada na sua mente, tá? Então, aqui a gente tem a apresentação, da fórmula de Bhaskara. A expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é chamada de delta. Então, alguns livros, você encontra a fórmula de Bhaskara apresentada dessa forma. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, certo? Que é basicamente a mesma estrutura que nós temos. Só que nessa formatação, as pessoas fazem o trabalho de delta separado, E aí depois colocam ela aqui dentro da forma. Eu acho mais prático fazer logo tudo de uma vez. Você vai reorganizando e trabalha com a fórmula toda de uma vez, certo? Mas existem alguns livros e alguns autores que trabalham essa fórmula fragmentada. É interessante que vocês saibam que existe esse tipo de trabalho, porque quando você se deparar com ele em algum livro ou em alguma situação, você vai saber o porquê. Então, são autores que têm aí outras formatações de trabalho e trabalham com a equação estruturada dessa forma. Porém, a forma de resolução é a mesma, o trabalho que vai ser desenvolvido é o mesmo. Com essa fórmula resolutiva da equação do segundo grau, também conhecida por fórmula de Bhaskara, podemos calcular o valor dessa incógnita com base nos coeficientes A, B e C
da equação. Assim, concluímos que as raízes da equação, né, ax² mais bx mais c igual a zero, são, né, aqui, ó, x1 e x2. Então, a gente vai identificar que o valor de x1, certo? Quando eu faço essa representação, eu já interpreto diferente desse autor. Por quê? Porque como na fórmula a gente tem mais e menos, eu sempre trabalho com x1 sendo positivo e x2 sendo negativo. Por quê? Porque eu trabalho na formatação que existe na própria fórmula. Então, por que eu trouxe essa formatação diferente para vocês? Porque, como eu lhe disse, em alguns livros os autores podem trabalhar no formato diferente. Veja que aqui ele trabalha de maneira inversa. O x1 ele trabalha de forma negativa e o x2 ele trabalha de maneira positiva. Isso não vai interferir em nada. Eu só estou trazendo essa outra perspectiva para que vocês saibam que ela existe. Mas eu acho mais prático e até fica mais fácil para vocês memorizarem, seguindo ela a ordem que nós temos na própria fórmula, né? Então, como eles se apresentam aqui como mais e menos, então o meu x1 é positivo e o meu x2 é negativo, seguindo a ordem correta dos sinais. E aí eu vou começar a fazer na prática, né, para que você possa ver realmente como é que se resolve, né? A gente observa que a equação do segundo grau ele é um trabalho bem repetitivo, apesar de ser grande, mas ele é muito repetitivo. Então, se você prestar bastante atenção na resolução de um trabalho, vai facilitar, por quê? Porque os outros trabalhos que vêm na sequência são muito parecidos. Então, olhando uma equação, você consegue fazer a outra, tá? Então, veja, por exemplo, como encontrar as raízes reais da equação usando a fórmula resolutiva. Inicialmente, indicamos os coeficientes da equação. Então, aqui eu tenho 3x² menos 10x mais 3. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, nosso valor de A, lembre-se que o valor de A é o número acompanhado de uma letra ao quadrado. Então, por isso que o nosso A é 3. O valor de B é o número acompanhado de letra. Então, quem está acompanhado de letra é menos 10. Lembre-se que desde as outras aulas eu falo a respeito da questão dos sinais. Cuidado para não esquecer. E o valor de C é o nosso 3 sozinho, certo? Então, a partir do momento que eu faço a identificação dos valores de A, de B e de C, eu copio a fórmula de Bhaskara no meu caderno, certo? Para quê? Para que eu vá me acostumando com ela e eu também saiba colocar corretamente cada um dos valores substituídos pela letra e que eu não esqueça de nenhum sinal, certo? Então, o próximo passo é realizar a substituição. Então, eu tenho aqui, ó, menos, que esse menos é da fórmula, tá certo? Então, cuidado com isso. Menos. Quem é o valor de B que nós temos? Menos 10. Então, eu coloquei entre parênteses porque nós temos dois sinais negativos que necessitam aí de um jogo de sinal no nosso próximo passo. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado. Então, o nosso B é menos 10 ao quadrado, menos 4, que é A? 3, vezes C, que também é 3. Certo? Então, nesse momento, o que é que nós vamos fazer? Trocar as letras da fórmula pelos valores que nós identificamos na equação que estamos trabalhando. Na parte inferior, no nosso denominador, eu tenho 2A, que seriam 2 vezes 3. Outra questão que a gente precisa ter bastante atenção é que muitas vezes a gente foca muito a nossa atenção na parte de cima e acaba esquecendo de escrever na conta essa parte de baixo. Então, prestem atenção nesse detalhe para não esquecer, certo? Então, aqui eu já fiz a substituição, eu já troquei as letras pelos valores que eu tenho na equação. Então, a equação que eu tenho é essa. Eu vou começar fazendo esse jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, e essa raiz quadrada, essa potência e essa multiplicação. Então, eu teria menos com menos é mais, então fica 10 positivo, mais ou menos a raiz menos 10 ao quadrado vai me dar 100 positivo. Lembre-se sempre,
base negativa e expoente par. De todo jeito, essa operação aqui de raiz fica positiva. Impossibilidade alguma, em situação alguma, a gente vai encontrar uma potência negativa nesse primeiro momento, certo? Aqui a gente repete o nosso sinal de menos. 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 3 dá 36. 2 vezes 3, 6, ok? Então, aqui eu já fiz o jogo de sinal, o meu foco de atenção agora vai ser aqui dentro, ó. Dentro da raiz eu tenho 100 menos 36, que me dá 64 como resposta. Veja que todo o resto a gente simplesmente copia. 10 mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é o resultado de 100 menos 36, dividido por 6. Chegando nesse momento, é hora da gente tirar a raiz, certo? A partir desse momento que a gente tira a raiz, a gente identifica o valor de x1 e x2, certo? Que também pode ser representado por x' e x2', certo? Que aí eu vou mostrar a vocês bem direitinho, certo? Então, aqui a gente tem x1, que seria a nossa equação positiva. Então, eu tenho 10 mais a raiz de 64, que é 8, dividido por 6. 10 mais 8 são 18, que dividido por 6 é igual a 3. Então, esse aqui é o resultado de x', certo? Aí, agora, a gente vai para x2', certo? Que nada mais é do que o nosso x2, certo? Então, são representações que a gente identifica. Aqui no computador, a gente só consegue colocar x1 e x2 dessa forma, tá certo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Veja que x1 é essa equação positiva, x2 é a mesma equação, só que negativa, tá certo? Para a gente finalizar as nossas raízes. Então, eu tenho aqui 10 menos 8, que é igual a 2, e 2 dividido por 6 não é possível de ser dividido em partes iguais, porém, a gente pode simplificar, não é isso? A gente pode simplificar os dois elementos por 2, me dando x2 como 1/3, certo, pessoal? Então, esse seria aqui todos os procedimentos a serem realizados para identificação de uma equação do primeiro grau, do segundo grau, certo? Onde a gente encontra os valores de x1 e x2, certo? Então, a gente tem aqui um novo exemplo, né, que eu quero trabalhar bastante exemplos com vocês, para que vocês possam depois, caso necessário, para resolver a atividade de vocês, possam voltar para a aula, ver como é que se faz para ir fazendo a sua equação, seguindo o meu passo a passo, certo? Então, por isso que eu vou trabalhando por partes, para que você vá analisando o que é que a gente vai fazendo em cada uma das etapas. Veja só que interessante. Vamos determinar as raízes da equação 4x² mais 12x, que é igual a menos 9, no conjunto dos números reais. Primeira observação. Uma equação do segundo grau, ela precisa ser igual a zero, certo? Ela não pode ser igual a outro elemento. Então, automaticamente, como essa equação me foi dada com a igualdade igual a menos 9, primeira coisa que eu preciso fazer é trazer esse 9 para frente, para o primeiro membro, para que eu possa zerar a minha equação. Então, a partir do momento que um elemento muda de membro, ele está no segundo membro, após o sinal de igual. Você está trazendo ele para frente, para o primeiro membro, não é isso? Então, automaticamente, esse número deixa de ser negativo e passa a ser positivo, certo? Então, a equação de trabalho seria 4x² mais 12x mais 9, que é igual a zero, certo? Próximo passo é a identificação dos valores de A, de B e de C, certo? Então, o meu valor de A está acompanhado de uma letra ao quadrado, que é o 4. Meu valor de B é o número acompanhado de letra, que é 12. E o valor de C é o número sozinho, que é 9. Depois que eu identifico quem é A, B e C, é o momento de copiar a fórmula de Bhaskara. Aí você pode me dizer, professora, eu vou ter que copiar essa fórmula toda vez. No início é muito interessante que sim, certo?
Por quê? Porque você pode se esquecer de algum desses sinais, alguma coisa assim. Só que lá para frente você vai ver que você vai conseguir fazer direto a substituição dos números pelas letras sem precisar colocar a fórmula, tá? Mas agora no início é interessante que a gente coloque, certo? Então vamos embora fazer as substituições. Então aqui na fórmula eu tenho menos b. Como o nosso b é igual a 12, então a gente fica com menos 12, mais ou menos a raiz de 12 ao quadrado, né, que é b ao quadrado aqui, menos 4 vezes o valor de a, que é 4, vezes o valor de c, que é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que também é 4. Certo? Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós fizemos a substituição. Eu troquei as letras pelos valores correspondentes a cada uma dessas letras que foram apresentadas na equação, tá? Então, agora é hora da gente começar a resolver. Como aqui na frente não tem jogo de sinal para fazer, nem nada, o foco da gente vai ser aqui dentro dessa raiz e essa multiplicação, certo? Então, eu tenho menos 12, mais ou menos 12 ao quadrado é 144, menos 4 vezes 4 são 16, e 16 vezes 9 também dá 144. E 2 vezes 4 são 8, certo? Então, agora é hora da gente fazer essa operação. Se eu tenho 144 menos 144, a gente vai ter zero. E a raiz de zero é zero, correto? Então, eu vou ter o meu x1 menos 12 mais zero dividido por 8. Menos 12 mais zero é igual a menos 12. 12 não se divide em partes iguais por 8, porém é possível simplificar, correto? Então, simplificando os dois elementos, numerador e denominador, por 4, o valor de x1 que nós encontramos é menos 3 meios, certo? Menos 3 meios. Vamos para x2. X2 é o nosso trabalho igual, porém agora com o valor negativo aqui no meio da equação, certo? Menos 12 menos 12 dividido por 8 vai dar menos 12. Dividido por 8 não é possível, porém dá para simplificar. E nós vamos encontrar o nosso x2 igual a menos 3 meios. Uma observação, ok? Quando a nossa raiz aqui for zero, sempre que eu fizer o meu trabalho aqui, a minha raiz zerar, o meu x1 e o meu x2 vão ter valores iguais. Ele não vai ficar diferente, tá? Então, você já sabe. Quando a sua raiz aqui for zero, quando você encontrar o valor de x1, você já automaticamente sabe quem é o valor de x2. Eu fiz aqui para mostrar a vocês que realmente não há essa alteração. Se a raiz for zero, x1 e x2 têm valores iguais, ok? E aqui eu coloquei para vocês, por quê? Porque é interessante que a gente identifique uma equação do segundo grau, também através de uma problematização, também através da necessidade de raciocínio, né? E da relação também que elas têm com as nossas figuras geométricas. Então, veja agora outras resoluções de equação do segundo grau usando o método conhecido como o método de completar quadrados, ou seja, de fazer relações com figuras geométricas. Então, aqui a gente tem a representação de um quadrado, certo? Que foi contemplado, a gente tem aqui um quadrado grande, que surgiu a partir da soma do quadrado verde com retângulos lilás e esse quadrado azul. E aí, o que é que eu quero saber? Aqui ele diz o seguinte, que a área desse quadrado, certo? Que a área desse quadrado aqui, ó, a área do quadrado azul, que é esse camarada que está aqui, que faz parte desse grande grupo, certo? Seria 49, né? Ó, 7 ao quadrado, a medida dele é 7, 7 vezes 7 são 49. Então, a área desse rapaz aqui é de 49, né? E a gente tem esses demais para descobrir. X mais 7, não é isso? Eu tenho aqui x mais 7 para poder trabalhar. E eu quero saber qual é a área dessa figura grande, dele todo unido com esses quadrados coloridos e retângulos.
Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar é qual é a fórmula da área do quadrado. A gente vai estar sempre trabalhando com a fórmula da área do quadrado e do retângulo, tá certo, pessoal? A fórmula da área do quadrado é L ao quadrado, ou seja, você vai pegar o lado e fazer vezes ele mesmo, ok? Qual foi a medida do lado do quadrado que a gente tem? X mais 7, não é isso? E aí, no caso, eu tenho x mais 7 ao quadrado, certo? Isso me remete a quê? A um produto notável, certo? Que seria o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Ou então você fazer aí uma distributiva, né? X mais 7 vezes x mais 7, certo? Fazer aí as distributivas e a gente chega aqui, tá? Então, pelo produto notável é mais prático. Mas se você não lembrar, vou repetir de novo. X, aqui a gente tem o quadrado do primeiro termo, que é x, então fica x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 7 dá 14x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 7 são 49, igual a zero. Então, a equação que nós teríamos aí para descobrir, para trabalhar, seria essa. Para que a gente consiga descobrir qual é o valor de x. Porque o meu questionamento para vocês é, eu quero saber qual é o valor de x, porque esse pedaço eu já sei que o azul tem 7 de cada um dos lados e que a área dele é de 49. O que eu quero saber é qual é a medida do lado desse quadrado verde, certo? Então, para isso, eu vou precisar descobrir qual é o valor de x, tá? Sendo assim, a gente começa identificando o meu valor de A. O valor de A é um número acompanhado de uma letra ao quadrado. Aqui, esse x ao quadrado está acompanhado de uma unidade. Nunca esqueça. A letra nunca está sozinha, né? Ela vem acompanhada de uma unidade. Então, a gente coloca ela aqui embaixo. Nosso valor de B, 14. Nosso valor de C, 49. Agora é hora de fazer o quê? Colocar a fórmula de Bhaskara, tá certo? Depois disso, vamos fazer as devidas substituições, trocando as letras da nossa fórmula pelos números que nós temos da nossa equação. Então, eu tenho menos B, o nosso B é 14, mais ou menos B ao quadrado, que é 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 49. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1, certo? Menos 14, mais ou menos 14 ao quadrado dá 196, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 49 também deu 196. 2 vezes 1, 2. Olha que beleza. Aqui a gente tem uma raiz que também ficou zerada, né? Também deu zero nessa raiz. Então, significa que x1 e x2 vão ter valores iguais. Então, começando com o nosso x1, eu tenho menos 14 dividido por 2, que é igual a zero, né? E aí eu vou ter menos 14 dividido por 2, nós temos aqui menos 7, certo? Quando a gente faz aqui menos 14, né? Dividido por 2, a gente vai identificar o mesmo valor, tanto para x1 quanto para x2, certo, pessoal? E aí agora é com vocês. Agora é hora de vocês fazerem para mim essa questão que nós temos aqui. Eu vou explicar ela bem direitinho para vocês. Veja, o que é que eu estou dizendo aqui? Que o retângulo e o quadrado têm a mesma área, ou seja, a área dessas duas figuras geométricas é igual, certo? Eu quero saber qual é a medida do lado do quadrado e qual é a medida do comprimento desse retângulo, que é isso aqui, certo? Então, obviamente, tanto para chegar
no comprimento do retângulo quanto no lado do quadrado, a gente vai precisar descobrir o valor de quem? O valor de x, certo? Então, vamos lá. Ó, a área do retângulo é igual à área do quadrado, que é o que a gente tem aqui. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura, certo? E a área do quadrado é L ao quadrado. Então, a base que nós temos é x mais 8 vezes a altura, que é 4. E o nosso L ao quadrado fica x ao quadrado, certo? Então, aqui eu fiz justamente para você saber o que, é que você vai fazer aqui. Então, o que é que eu tenho? 4 vezes x, 4x, mais 8 vezes 4, 32, igual a x ao quadrado. Lembre-se que a nossa equação, ela precisa ser igual a zero. Então, esse x ao quadrado vai vir para frente, para junto desses daqui, certo? Lembrando que se ele muda de sinal, ele também, se ele muda de lugar, ele também muda de sinal, tá certo? Então, cuidado nessa parte. Então, eu tenho aqui 4x mais 32, que é igual a x ao quadrado. Então, esse x ao quadrado vem aqui para frente, então ele vai ficar com sinal negativo. Então, como é que vai ficar nossa equação? Menos x ao quadrado mais 4x mais 32 igual a zero. Então, você vai fazer todo o procedimento. Vai identificar o valor de A, de B e de C. Vai fazer a fórmula de Bhaskara, vai observar e vai encontrar as nossas raízes, certo? Aí eu quero chamar a sua atenção em relação ao seguinte. Quando você encontrar o x1 e x2, é bem provável que um valor fique positivo e o outro fique com um sinal de menos. Como eu me refiro a medidas de uma figura geométrica, o valor que vai me servir, a resposta que vai me servir é a resposta positiva. Então, vamos dizer que você fez a sua fórmula de Bhaskara e aí x1 deu 5 e x2 deu menos 2. Então, qual das duas respostas vai me servir? O 5, certo? A resposta que vai lhe servir é a resposta positiva, que você vai ter que trazer para cá. Porque aí eu quero saber qual é a medida do lado do quadrado. Então, quando você achar a medida positiva ou no x1 ou no x2, você já vai responder a letra A. E você, obviamente, para responder a letra B, você ia botar aqui 5 mais 8, que seriam 13, seria a resposta da letra B, certo? Então, eu espero que você tenha conseguido entender. Então, aqui eu já fiz basicamente a organização da equação com vocês, tá? Para você seguir de onde a gente parou. Coloque os valores de A, de B e de C, faça a fórmula de Bhaskara, substitua, volte na aula e veja cada um dos passos que a gente foi dando junto, certo? Segundo quesito, Oswaldo decidiu construir um galinheiro no formato de um retângulo, com a área de 140 metros quadrados de área, tendo no seu comprimento 6x mais 6, tendo na sua altura x mais 2. O que eu quero saber? Quantos metros de tela ele terá que comprar para cercar o galinheiro todinho. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu me refiro a um retângulo. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura, certo, pessoal? Então, a área desse retângulo é 140, que foi a medida que foi me dada aqui. A minha base é x mais 6. A minha altura é x mais 2. Então, eu vou fazer a distributiva aqui, certo? Então, a gente vai ter aqui 140, que é igual a x vezes x, que dá x ao quadrado, x vezes 2, que dá 2x, 6 vezes x, que dá 6x, e 6 vezes 2, que dá 12. Some os termos que forem semelhantes, traga toda essa galera para frente, para junto do 140, lembrando que é necessário trocar os sinais, certo?
para que a partir daí a gente consiga identificar quem é A, quem é B e quem é C. Da mesma forma, como eu disse no primeiro quesito, você vai encontrar duas respostas, uma com o sinal de menos e a outra com o sinal de mais, né? Uma resposta positiva. Qual delas vai me servir? A positiva, tá certo? E eu vou voltar aqui para colocar. Vamos dizer que você fez a sua conta e o resultado positivo que você encontrou foi 3. Então, eu volto aqui e coloco 3 mais 6, que dá 9. Então, a medida daqui é 9. E 3 mais 2, que dá 5. A medida da altura é 5. Aí, veja qual é a minha pergunta. Quantos metros de tela ele terá que comprar para cercar o garimpeiro? Então, aqui a gente viu, né? Fez o somatório, a gente identificou que 3 mais 6 são 9. Essa medida é aqui em cima e aqui embaixo. Então, 9 mais 9 são 18. 18 com 5 dá 23. 23 com 5 daria 28, certo? Então, por que é que eu estou fazendo isso aqui? Porque são esses procedimentos que você vai fazer. Você vai resolver a sua fórmula de Bhaskara, você vai encontrar uma resposta positiva e a outra negativa. O que vai lhe servir é a positiva e você volta para colocar esse valor aqui, para descobrir o comprimento e a altura. Como a minha pergunta foi, quanto ele vai gastar para cercar isso aqui tudinho? Então, essas medidas precisam ser colocadas em todo lugar. Essa daqui é igual a de baixo, essa desse lado é igual a do outro. Então, você precisa completar para responder a minha pergunta, certo, pessoal? Terceiro quesito, todas as questões que eu propus para você, elas seguem a mesma linha de raciocínio, certo? Ó, Chico construiu um campo de futebol em um terreno de 224 metros quadrados. Para evitar que a bola vá para longe do campo, ele vai cercar o terreno com tela. Então, é basicamente o contexto do galinheiro, que vai precisar fazer o contorno em volta do campinho, certo? Aí eu quero saber quais são as dimensões desse terreno, ou seja, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a medida do comprimento da tela que Chico deverá comprar para cercar o terreno, né? Então, é justamente a medida final aqui, quando a gente somar todo mundo. Vamos montar? Essa figura é um retângulo, certo? A gente tem aqui o terreno no formato de um retângulo. A fórmula do retângulo é a base vezes a altura. A área que a gente tem é de 224 metros quadrados, então ela já vem aqui para o canto da área. A minha base é x mais 1. A minha altura é x menos 1. Então, eu vou fazer x vezes x, que dá x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. 1 vezes x é x e mais com menos é menos. 1 vezes 1 é 1. Certo? Veja se tem algum termo semelhante para a gente somar. E depois, todos esses elementos precisam vir para frente, para junto de 224, certo? Lembre-se, se você está mudando eles de sinal, de lugar, você precisa mudá-los de sinal. Por quê? Porque a minha equação do segundo grau ela precisa ser igual a zero. Então, na sequência, você vai identificar o valor de A, B e C, copiar a fórmula de Bhaskara, substituir o valor das letras e você vai identificar lá no final x1 e x2. Um deles vai ficar positivo e o outro negativo. O que vai me servir para responder a minha pergunta é o valor que eu encontrar positivo, certo? E aí você vai colocar aqui para descobrir comprimento e altura e depois você vai fazer o somatório de todas essas medidas, tá bom? Quarto quesito. João comprou uma casa que está construída em um terreno retangular, o mesmo retângulo, com 255 metros de área. Ele deseja colocar uma grade em toda a frente do terreno. Então, ele quer botar a grade nessa aqui, ó, fazer esse contorno todinho, como ele já começou a fazer, tá vendo? A quantidade de metros de grade que ele vai colocar na frente dessa casa, né, em volta dela,
Vai ser de quanto? Sim, não, deixa eu consertar aqui, certo? Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem a área do retângulo, que é igual a nossa base vezes a altura, tá certo? E aqui eu teria 255, que é a medida do terreno. Aqui eu tenho a minha base, que é x, e a minha altura, que é x mais 2, certo? Obviamente, eu vou fazer x vezes x, que vai dar x ao quadrado, x vezes 2, que vai dar 2x, x ao quadrado mais 2x precisa vir para frente, para junto de 255, para ficar igual a zero a minha equação, certo? Então, você vai realizar as operações, porém, nessa aqui, não é necessário que você substitua nada. Por quê? Porque o que eu quero saber é a medida de x, ó, é o tamanho da frente do terreno, que é a medida de x. Então, quando você identificar x1 e x2, um deles, obviamente, vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. A medida que me serve é a positiva. Então, vamos ver se a medida que você vai encontrar para x é 17, 20, 16, 14 ou 15, certo? Então, você não precisa fazer mais nada, só precisa fazer o cálculo. Quando você encontrar x1 e x2, vai ser um desses valores que nós temos aqui para você marcar x, certo? Quinto quesito, mesmo jeito. Você observa que eu trabalhei as questões com formatos diferentes, mas sempre seguindo a mesma linha de raciocínio para que você possa exercitar, certo? Então, aqui a gente também tem um retângulo. A área desse retângulo é de 35 metros quadrados, então a fórmula seria a área do nosso retângulo, base vezes altura. A área dele é 35, certo? A base é x mais 5, aqui. E a altura é x mais 3. Eu coloquei trocado aqui o lugar, mas também não tem nada, não. Como é uma multiplicação, isso não vai interferir em muita coisa, não. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Veja se tem algum termo semelhante para você fazer a operação, certo? Traga esse pessoal para frente, para junto do 35, mudando o sinal, certo? Ok? E aí você vai aí para a sua fórmula de Bhaskara, identificar o valor de A, de B e de C, tá certo? Para que você possa realizar a sua operação. Do mesmo jeito. O que eu quero descobrir é o valor de X. Então, não vai precisar você substituir nada em lugar nenhum. Quando você fizer a sua conta, você vai achar x1 e x2. Um deles vai ser positivo, o outro provavelmente negativo. Então, o que vai me servir é o valor positivo de um deles dois. Ou é x1 ou é x2. E aí você vai me dizer se o valor que você vai encontrar é 3, é 4, é 9, é 16 e é 18. Então, pessoal, sigam firmes aí nos estudos, prestem bastante atenção. Se for necessário, volte à aula para ver todo o passo a passo da equação do segundo grau, para que vocês consigam fazer a equação de vocês. E eu vejo vocês semana que vem.